Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu estou muito bem, estou ótimo. Hoje eu vou falar sobre a reforma tributária, as mudanças que vêm pela frente e também vou colocar aí a minha opinião, meu ponto de vista. E eu gostaria que você também colocasse nos seus comentários abaixo o que você acha a respeito, o que você tem estudado, o que você tem visto e pode contribuir também e me ajudar aí, porque lógico que eu também estou estudando e tem muita coisa ainda que para mim está confusa também. Antes de começar, eu sou um pequeno empreendedor, eu sou empresário também, eu tenho uma empresa aberta, um CNPJ, é uma ME. Eu não me enquadro no regime do MEI, porque a minha produção, a minha geração de renda, ela ultrapassa o valor mínimo mensal, então eu estou enquadrado no ME. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo falando sobre a reforma tributária, porque para mim, como pequeno empresário, eu também tenho interesse naturalmente. E eu estava fazendo um cálculo recente agora nesses dias, nos últimos 10 anos, eu recolhi mais de 2 milhões de impostos, seja para governo federal, municipal, estadual. Ou seja, eu faço uma geração total de renda de 400 a 500 mil reais por ano. Desse valor, 200 mil praticamente fica de imposto. 90% ou mais desse imposto, ele é retido já na fonte, na base. Você poderia até pensar, tipo, tem como não pagar esse imposto? Não tem. Infelizmente ou felizmente, não sei. O fato é que não escapa, paga mesmo. É lógico que eu também tenho a minha consciência de cidadão, eu sei que é importante pagar os impostos em dia, por isso eu não reclamo, nunca reclamei, nunca falei nada disso, eu apenas estou comentando para você entender por que estou gravando esse vídeo hoje falando um pouquinho sobre a reforma tributária. Então você pode ser um cara que paga muito mais do que isso, porque eu pago 200 mil por ano de imposto. Mas você pode pagar 200 mil por mês, de repente, se é o seu caso, que é diferente do meu, bem diferente do meu. E eu conheço empresário que paga muito mais do que 200 mil por mês. Se eu pago por ano, ele paga muito mais do que isso por mês de imposto. Então pensa, cada um tem a sua responsabilidade, tem que trabalhar e trabalhar muito, tem que pensar muito, tem que planejar muito e tem que estar preparado, porque o nosso país, mesmo com a reforma, ele já é o campeão de impostos mundial. Só que o problema é que hoje o nosso método, ele é arcaico, é totalmente fora da curva, como se diz. O próprio governo tem dificuldade de entender a própria cobrança de impostos que eles fazem, porque de tão arcaico que é. Então pensa, essa reforma ela vem em boa hora, eu acho que já tinha que ter acontecido. Esse modelo de reforma ele já acontece nos países desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, há muito mais tempo. Só que o problema é que nós vamos estar com um imposto tão alto quanto o da Europa, só que com um nível de uma diferença de renda muito, muito grande. O europeu é rico normalmente, o americano é rico normalmente. O brasileiro, infelizmente, 70% é pobre, qualificado como pobre, e ele vai pagar. E uma coisa que eu já vou falar e vou adiantar, não é nem minha opinião pessoal, não, isso é a realidade. O governo vende a ideia de que vai ajudar os pobres, mas na verdade quem vai ser prejudicado na reforma tributária é justamente o pobre. Porque o rico ele pode até pagar mais imposto, ele pode dar um jeito, mas ele repassa isso na mercadoria. E não tem jeito, quem vai pagar é aquele cara que ganha lá o salário mínimo, 2, 3 salários mínimos, é que vai pagar por tudo isso. Então, o cidadão menos informado, o cidadão que não tem noção do que isso, mais facilmente manipulado, que o governo, principalmente de esquerda, adora isso, que se intitula o pai dos pobres, quando na verdade ele é o pai dos ricos, na verdade. E o fato é esse, né? É minha opinião pessoal, pode ser, porque eu sou um conservador, mas se você que é de esquerda não parou para pensar sobre isso, me desculpe, amigo, mas está na hora de repensar um pouco.
Mas deixando de lado essa parte, vamos partir para alguns pontos fundamentais da reforma, então. O primeiro ponto é que ele visa facilitar, modernizar essa cobrança de impostos, né? Então, a criação do IBS, que é um imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal, vai fazer uma fusão para justamente facilitar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, ela vai substituir alguns impostos federais, como o PIS e a COFINS. Então, são vários impostos que vão estar fundidos em dois tipos de imposto que nós vamos pagar, IBS e CBS, esses dois impostos aí. E também vai criar aí um imposto seletivo que vai compensar o fim do IPI. Com a intenção básica, pelo menos essa é a intenção, de desestimular o uso de produtos tóxicos, né, como álcool, fumo, que fazem mal à saúde e que também fazem mal ao meio ambiente, porque para gerar esses produtos, naturalmente, são meios que prejudicam o meio ambiente. Então, esse é o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, criação do IBS, que vai trocar o ICMS e o ISS. Segundo ponto, criação do CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS. E o terceiro ponto, que é a criação desse imposto seletivo, que é o imposto aí que estão falando que é o imposto do mal, para combater justamente o álcool, o fumo. Eu não fumo, eu não bebo de álcool, mas sei lá até que ponto isso é viável. Eu não posso opinar sobre isso porque não tenho experiência mais sobre esse assunto, mas está aí, pode ser uma coisa boa sim. O quarto ponto, que aliás é um princípio básico dessa reforma, que é deslocar a origem da cobrança do imposto, como funciona atualmente, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um estado produtor. Então, o imposto que era produzido em São Paulo, hoje ele é pago um imposto em São Paulo. Eu compro os produtos da Herbalife, vem lá de São Paulo, pago o imposto para São Paulo e pago uma diferença do imposto aqui de Goiás. Agora vai mudar, ele vai ser pago lá no final. Então, eu vou pagar o imposto Goiás, ICMS Goiás. Então, ele vai deslocar da origem, que é a fonte que produz o produto, para o destino, que é onde o produto é comprado. Então, por exemplo, um produto que é produzido, vamos supor, lá na Bahia, mas é comprado pela internet, que vai lá para o Paraná, né? O imposto joga para lá. E vai dar muita polêmica, isso aí vai dar muito pano para manga, como se diz, porque de repente pode beneficiar um, mas pode prejudicar o outro. Então aí vai ficar uma questão aí para ser analisada e a gente vai só na prática que vai poder avaliar o que vai acontecer. O outro ponto também, que é com relação, e é o quinto ponto importante dessa reforma, que é com relação ao objetivo da reforma. O ponto positivo que eu vejo e que tinha que acontecer, como eu falei no início do vídeo, porque o nosso sistema de tributação é arcaico demais, é o ponto positivo que é simplificar a cobrança do imposto no país. Eu acho que isso vai fazer com que, por exemplo, mesmo aquele cidadão mais humilde, ele vai saber o que ele está pagando de imposto. Isso como funciona nos Estados Unidos. Você vai lá, você compra uma mercadoria, por exemplo, você vai lá, compra um celular, lá já está discriminado, foi tanto de imposto, foi tanto disso, foi tanto daquilo, já tem um valor já discriminado. E quando você paga aquele valor, ele é automaticamente transferido para os cofres públicos. Então não tem sonegação, não tem essa coisa toda. Aqui no Brasil tem o lado positivo, que é a simplificação, mas eu vejo que, devido à nossa falta de aparelhamento, nossa falta de tecnologia, nossa falta, que ainda somos um país em desenvolvimento, pode gerar sim sonegação de impostos, o que para mim é altamente negativo. Malandro é malandro. No Brasil a gente sabe como isso funciona, então pode gerar sonegação de imposto, e quando gera sonegação de imposto, o bom acaba pagando pelo ruim. Mas ainda para mim é um ponto altamente positivo, essa simplificação dos impostos, né?
E como ponto negativo é o que os economistas estão avaliando, estão falando sobre a questão da reforma. O ponto altamente negativo é que o Brasil tem uma dívida pública elevadíssima. Essa dívida ela é muito alta. E tem gastos muito grandes, como gastos sociais, tem gastos em saúde, em educação, e isso é necessário, evidentemente. E ainda há uma transferência muito grande de renda para aquelas pessoas menos favorecidas, que é feito todos os meses, que nós sabemos que é feito. A gente fala muito e dá sede, né? Então isso pode se soar como um ponto negativo, porque o que acontece? Desse modo, o governo e os parlamentares entendem que não há espaço para reduzir a carga tributária do país, que ela é elevada, é a maior do mundo, e aí não tem como reduzir. Então esse é o ponto negativo que eu vejo na minha análise, é que já pagamos o imposto elevado, vamos continuar pagando o imposto elevado, só vai mudar o que? A simplificação. É que vai simplificar, mas vamos continuar pagando os maiores impostos do mundo ainda, estamos na lista aí dos top 10, aí, aliás, dos top 3 que mais pagam imposto, não vai mudar isso. Então, era o ponto que eu mais esperava que mudasse, que reduzisse essa carga, essa carga tributária. O que acontece? Pensa você como empresário, pequeno empresário, desestimula totalmente o cara a gerar mais emprego, porque para você colocar mais um funcionário, se você paga um salário de 2.000, você paga mais uma carga tributária de mais 2.000. E ainda fica sujeito a uma ação trabalhista a qualquer momento. E aí, entre você e o que chega lá como patrão, como empreendedor e o funcionário, a justiça vai na hora defender o funcionário contra o patrão. O patrão é o vilão da história, o cara que gera emprego, o cara que se expõe, corre riscos, põe capital em cima, e ele é o vilão da história. Então, aqui no Brasil, infelizmente, é assim. E quando vai começar isso tudo aí, minha gente? Vocês têm ideia? 2026 começa essa bagaça aí. E dizem que até 2033 o sistema estará totalmente implementado já com esse modelo novo, e que é para longo prazo, para 2040, 2060, 2070, aí está colhendo os frutos dessa reforma de agora. Como nós estamos num país chamado Brasil, que tudo pode, eu não duvido nada que daqui a pouco alguma reviravolta aconteça, mas esperamos que não, né? Que isso continue, e que para o bem ou para o mal, mas que pelo menos a gente saiba o que está fazendo, sabe o que está pagando. Com relação a alguns setores que vão ser beneficiados, o setor industrial vai ser o setor mais beneficiado. Até eu acho que deveria mesmo, porque o setor industrial brasileiro é arcaico. Nós somos conhecidos lá fora como vendedores de produtos in natura, mas nós não sabemos manufaturar, ou não temos condições de manufaturar os produtos aqui por causa da carga tributária gigantesca. Então desestimula o empreendedor a fazer esse processo, ao invés de ele vender, por exemplo, soja, milho, trigo já está transformado em algum subproduto, ele vende in natura, que elimina aí um monte de imposto, um monte de carga tributária e facilita. Agora, com a reforma, isso pode mudar e pode virar o jogo nesse sentido, o que eu espero. Nós estamos tomando de goleada, presta bem atenção no que eu vou falar agora, nós estamos tomando de goleada. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, o México tem 100 milhões de habitantes. A nossa renda praticamente é o dobro do México. Nosso PIB é muito maior que o do México. Somos um país muito mais rico que o México. O México é pobre perto do Brasil. O Brasil já é um país pobre, mas o México é muito pior. Só que o México está desenvolvendo um parque industrial de fazer inveja. Vai dar de 10-0 no Brasil em pouco tempo, porque está estimulando o setor industrial. E é importante que se estimule o setor industrial. Não adianta, é quem gera emprego, é quem gera produtos, é quem dá renda. O que você acha, por exemplo, que a China está fazendo, que os Estados Unidos sempre fizeram, a Índia? Por que a Índia está crescendo tanto? Porque está estimulando seus parques industriais, e tem que ser feito mesmo. Então, esse é um ponto bom na reforma.
O ponto aí que vai pegar, que está pegando, é que o setor de bens e serviços, esse setor, meu amigo, minha amiga, se prepare. Isso aí vai dobrar praticamente a carga tributária. Eles vão sair de uma faixa de 8 a 13% para 27%. É o prestador de serviço, é o profissional liberal, são redes hoteleiras, tudo que é relativo a bens e serviço vai ter uma diferenciação enorme no seu pagamento de impostos a partir dessa reforma tributária aí, tá? Eu gravei um vídeo rápido tentando simplificar um pouco, porque tem muito mais pontos para ser debatidos aqui que eu até deixei de fora, porque senão vai complicar muito e vai estender demais. Vou gravar um outro vídeo mais para frente, falando aí sobre outros assuntos, como o cashback, por exemplo, que para mim é uma furada, uma roubada, mas enfim, criaram o estado de cashback, e outros assuntos também dentro da reforma. Paciência, vamos em frente. Como pequeno empreendedor, eu sempre falo, tenha confiança, tenha fé, continue fazendo o seu trabalho e não desista. Não ligue para o governo, ligue para essas mudanças, as aberrações que eles fazem. Faça a sua parte, eu faço a minha parte, nós vamos fazer um país melhor com certeza. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!